Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 23 até o 27 do capítulo 19 de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Meus queridos, João seguiu afirmando que Jesus foi finalmente crucificado a fim de agonizar até a morte. Jesus foi o único homem perfeito que pisou e que viveu neste planeta. Contudo, foi o fim que recebeu da parte dos demais homens. Mas, se nós atentarmos para a narrativa de João com respeito à crucificação do Senhor Jesus, nós notaremos que ele não deu tanta ênfase ao sofrimento que lhe foi imposto, como os demais evangelistas o fizeram. O evangelista João se reportou muito mais frequentemente ao plano soberano de Deus, o Pai, e à obediência do seu Filho Jesus. João fez questão de mostrar como algumas profecias a respeito do Messias se cumpriram na pessoa de Jesus, quando ele foi levantado no madeiro. Os acontecimentos descritos séculos ou milênio antes, nos mínimos pormenores, mostram a grandeza do nosso Deus onisciente, que revela eventos futuros e que apontam para o seu Filho Jesus. Vamos verificar uma a uma das profecias que se cumpriram no ato da crucificação de Jesus. Hoje quero me reportar tão somente a 2 delas. A primeira se encontra registrada no verso 18, cuja leitura fizemos no dia de ontem, e onde lemos o seguinte: o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. João lembrou aos seus leitores o que havia profetizado o profeta Isaías cerca de 700 anos antes daquele acontecimento, quando então o profeta afirmou: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Está registrado em Isaías 53, verso 12. O servo sofredor, descrito por Isaías, uma referência profética à pessoa de Jesus, haveria de ser crucificado juntamente com malfeitores, como se fosse um deles. Seria contado como sendo um deles. Seria considerado um transgressor. Ainda que o próprio Pilatos, à luz da legislação romana, tivesse afirmado: eu não acho nele crime algum, foi isto o que de fato aconteceu. João presenciou o cumprimento dessa profecia e nós também agora a percebemos claramente. A segunda profecia encontra-se registrada nos versos 23 e 24, que acabamos de ler, onde João fez o seguinte registro: os soldados, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e a túnica. A túnica de João era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram então eles uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá.
E aqui se deu o cumprimento da fala profética que está registrada no Salmo 22, no verso 18. Este salmo, de autoria do rei Davi, é sim uma referência ao Messias sofredor. E se reporta a este evento da repartição das vestes do Messias, tão esperado que é Jesus, ao declarar Davi: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. É bom destacar que era permitido aos soldados romanos, em execuções como essas, compartilhar dos objetos pessoais daqueles que estavam sendo executados. Segundo consta nos evangelhos, os soldados repartiram umas 4 peças entre si, mas preferiram sortear a túnica que era objeto de maior valor e por ser sem costura. Porque se a tivessem cortado ou dividido, a inutilizariam, fazendo com que perdesse o seu valor. Só não sabiam eles que, ao procederem desta forma, estavam cumprindo uma profecia feita cerca de 1000 anos antes daquele dia fatídico, quando o Império Romano, com seu domínio e suas leis, nem sequer existiam. Eles cometeram um ato vergonhoso. No entanto, este ato apontou para o Messias prometido, confirmando assim que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus suportou por nós a maldição da nudez, a fim de nos livrar dela. Ele foi crucificado totalmente nu, exposto à vergonha. Mas não se trata da nudez física, mas da nudez da alma que ele veio nos libertar. A mesma que Adão percebeu após o seu pecado e que, por conta disso, da vergonha que o pecado lhe impôs, escondeu-se de Deus. Na verdade, Adão sempre havia se encontrado com Deus despido. Ele não usava veste. Mas no dia em que pecou, trouxe culpa sobre si mesmo e um sentimento de desconforto na alma que o fazia sentir-se desnudo diante de Deus. Era um sentimento de vergonha. A nudez, a vergonha que fez com que ele se escondesse de Deus foi a nudez da alma, fruto do pecado, da desobediência ao que Deus lhe havia mandado fazer. Vergonha esta que foi imposta a todo homem por causa do pecado. Vergonha esta que recaiu sobre a pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, como bem afirmou o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvemos ao nosso amado Senhor por tão grande salvação conquistada por nós na cruz. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, que texto precioso. Ele parece tão somente um relato histórico, mas é um reporte às profecias a respeito do Messias, ao plano do Senhor gestado na eternidade para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E não apenas isso, um plano que precisava ser levado a cabo. Jesus precisou ir até as vias de fato, morrer no nosso lugar para vingar o pecado, para que por sua morte nós tivéssemos vida, porque com ele morremos e também com ele vivemos. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, que possamos nos alegrar e nos regozijar nela e andar nessa salvação e também possamos proclamar às pessoas à nossa volta essa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a salvação de muitos. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.